Olá, bom dia. Vamos parar um pouquinho, né? Vamos fazer uma leitura do trecho da Palavra de Deus. Eu te convido nessa hora a abrir a sua Bíblia lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, a partir do verso 14. E nós vamos falar sobre algo que essa semana me saltou os olhos. Lendo esse trecho, o Senhor comunicou uma coisa muito especial no meu coração, mexeu bastante comigo, e o meu desejo é que o Espírito Santo também especialmente fale com você nessa manhã, nessa tarde. Eu não sei em que momento você está assistindo esse vídeo, mas eu espero que ele comunique essa mensagem para você sobre um bom perfume. Que aroma, que cheiro, que perfume é esse que nós estamos falando? Então eu vou fazer a leitura aqui de dois versículos, o 14 e o 15, da carta de 2 Coríntios, capítulo 2, que diz assim: Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Até aí. E eu quero ler com você também, numa outra versão, que é um pouco mais simplificada, mais contemporânea talvez, que diz assim: Mas demos graças a Deus, porque Cristo, por meio daquilo que fez, triunfou sobre nós. Então, o que Cristo fez? Ele morreu na cruz, por mim e por você, para nos salvar, para nos resgatar da morte, dos pecados, dos nossos pecados. A morte não nos traz tristeza, porque ele morreu, mas ele ressuscitou, ele triunfou sobre a morte. Então, continuando, por meio daquilo que fez, triunfou sobre nós, de modo que agora, aonde quer que vamos, ele nos utiliza para falarmos aos outros a respeito do Senhor e para espalharmos o Evangelho como um perfume suave. Para com Deus há um cheiro refrescante e saudável em nossas vidas. É o perfume de Cristo em nós, um aroma tanto para os salvos como para os não salvos ao nosso redor. E o que eu quero frisar aqui é como Paulo, ele faz uma alusão interessante nesse texto, quando ele diz que por meio do Senhor nós somos conduzidos em triunfo para espalhar essa mensagem como uma fragrância, como um perfume suave para as pessoas. E eu quero ler essa notinha interessante que tem numa Bíblia de estudo aqui minha, que é em relação a esse triunfo, que diz assim: nessa sessão, Paulo faz uma alusão ao chamado triunfo ou desfile vitorioso que os generais romanos realizavam ao voltar das suas campanhas militares. Olha que interessante. O cortejo desfilava pela cidade, exibindo tanto os prisioneiros de guerra, que eram condenados à morte, como aqueles aos quais se havia perdoado a vida e que haviam sido destinados a ser escravos, ou seja, alguns morreriam, outros seriam libertos. Então, assim, nós estávamos tratando ali de morte e de vida. E olha a parte mais interessante: à frente desse cortejo iam alguns cortesãos espargindo perfume ou incenso que, para aqueles que iam morrer, representava um cheiro de morte. Mas para aqueles que seriam libertos, representava um cheiro de vida. Lendo esse trecho, eu fiz uma reflexão comigo mesma, me perguntando que tipo de cheiro, que tipo de perfume eu estou exalando para aqueles que estão ao meu redor. Aqui uma representação para que Paulo pudesse ali explicar para aquela igreja, naquela carta, o que ele estava querendo dizer, né? Então os escritores, eles usavam muito essas coisas do dia a dia, as coisas da rotina e que eram conhecidas pelo povo, para trazer à luz uma mensagem muito profunda, porque a palavra fala que nós, aqueles que cremos em Jesus, que temos a palavra, que conhecemos a verdade, nós temos que exalar um perfume de conhecimento desse evangelho para outras pessoas, temos que espalhar esse bom perfume ao nosso redor
E às vezes a impressão que eu tenho é que há mais do mundo dentro de nós do que Cristo. Sinto que há mais cheiro do mundo, das coisas do mundo dentro de nós do que do Evangelho, do que da palavra de Deus, do que das coisas produzidas pelo Espírito Santo, do fruto produzido pelo Espírito Santo. E hoje fica essa pergunta para cada um de nós: será que há mais do mundo dentro de mim ou mais de Cristo? Porque é isso que eu vou exalar. Será que por onde nós estamos passando, você aí que está assistindo e que conhece essa mensagem, conhece a palavra de Deus, o que nós estamos transmitindo com as nossas atitudes, com as nossas palavras, que tipo de rastro nós temos deixado ao longo da nossa vida, para que as pessoas elas possam passar e serem levadas por esse rastro agradável ao conhecimento da graça e da misericórdia de Deus, ao conhecimento da cruz, ao conhecimento do amor e do perdão dos pecados. Que tipo de cheiro nós estamos deixando? Você já se fez essa pergunta? Ou será que ao longo do caminho você tem parado para apreciar outros aromas que estão sendo muito mais agradáveis do que o Evangelho de Cristo para você? Que tipo de cheiro no mundo tem te agradado mais? O que você tem respirado e o que você tem exalado? Será que aquilo que antes te deixava tão inconformado, tão revoltado, hoje te parece tão comum? Hoje você olha e fala assim: ah, mas isso está acontecendo mesmo, isso é normal. O que era normal passou a ser natural, o que era incomum passou a ser comum. Por quê? Por que você deixou de ser tão inconformado? Por que você e eu deixamos de lutar pelas coisas certas, pelas verdades? O que tem acontecido conosco? Será que ao invés de exalar o cheiro de vida, nós estamos exalando um cheiro de morte? Parece forte isso, mas eu quero chamar você a essa reflexão. Quanto mais você se alimentar da verdade contida neste livro, muito mais você vai exalar verdade na sua vida. Muito mais você vai exalar o bom perfume de Cristo para as nações. Quanto mais você parar pelo meio do caminho e deixar outros cheiros penetrar o seu coração, penetrar na sua mente, penetrar na sua vida, o cheiro que vai sair de você, o que você vai exalar para outras pessoas, não será nada bom, não será agradável. Pense nisso. O que você está exalando é aquilo que você tem respirado. Essa palavra, ela ficou bem marcada no meu coração, por conta de coisas que vivi durante essa semana, que vi e ouvi. Mas era necessário ser confrontada também, e eu precisava disso. E talvez hoje você precise dessa palavra, para você ser encorajado novamente, para você ser reanimado. Nós precisamos da verdade. O mundo precisa reconhecer em você a verdade. O mundo está cansado de mentiras. As pessoas estão cansadas de coisas mentirosas, de falsidades, de hipocrisia. E nós temos a palavra da verdade em nós. Jesus veio para nos resgatar de toda perdição, de todo engano. E você que é livre disso hoje, conhece essa palavra, não dê mau testemunho. Seja um bom perfume de Cristo para aqueles que estão ao seu redor. Seja a verdade, seja a luz que o Senhor deseja que você seja para as nações. Que você possa ser abençoado com essa palavra e que não se sinta desencorajado. Pelo contrário, que você se anime, que você se fortaleça, porque o Senhor é contigo. Uma boa semana e exale o perfume de Cristo para as nações, para a sua vizinhança, para a sua família. Seja um aroma agradável nas mãos de Deus. Um beijo.